Boa noite, meu povo, Leopoldo, na graça de Deus, no amor de Maria, nesta quarta-feira, dia 2 de abril, 25º dia desta Santa Quaresma. Coragem, meu povo! Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Misericórdia e piedade é o Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Misericórdia e piedade é o Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca. E todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor. Boa noite, meu povo, mais uma vez ao vivo, 21h14 desta quarta-feira, dia 2 de abril, 25º dia do nosso retiro quaresmal, esta quaresma, que é tempo propício para a nossa conversão, tempo de jejum, de oração, de caridade. Assim, aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é misericórdia e piedade. Tudo aquilo acontece por graça de Deus. E devemos ser gratos a Deus por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, diante dos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, este Senhor que deve ser adorado, louvado, honrado, como Rei e Senhor de todas as coisas e também do nosso coração, nós nos colocamos, nós nos prostramos diante da Tua glória e da Tua majestade, para reconhecer que nós somos pecadores, carentes da Sua misericórdia, da Sua piedade, da Sua justiça, Senhor. E assim nós rezamos, clamando pela Santa Mãe Igreja, pelo Papa Francisco, por todos os bispos, padres, diáconos, ministros, religiosos e religiosas, por todo o povo de Deus, pela nossa Igreja Santa, Una, Católica e Apostólica, por nossa Igreja Doméstica, santuário de vida e de amor, que na nossa casa devemos viver como viveu a Sagrada Família de Nazaré. Que Jesus, Maria e José seja exemplo para a nossa família. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, na noite desta quarta-feira, dia 2 de abril, a palavra de Deus vem ao nosso encontro. A liturgia de hoje, desta quarta semana da quaresma, desta quarta-feira, o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 5, versículo 17 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como o Filho honra o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A humanidade de Cristo e a plenitude da graça. Tudo o que pode fazer é devido à graça de Deus. É ela que precede, alimenta e ajuda, que auxilia, acompanha e termina, e é por ela que são boas aos olhos de Deus as obras que Ele nos concede realizar. Meu irmão, minha irmã, ontem demos início à reflexão do Evangelho de hoje, quando vimos que Jesus curou o paralítico, que há anos se encontrava nesse estado por ter tido preguiça em pedir ajuda a alguém. E por tê-lo curado em dia de sábado, foi repreendido por fariseus enfurecidos,
No entanto, ele respondeu-os, dizendo: Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Vendo esse relato, fizemos uma reflexão a respeito da atitude de trabalharmos por nossa salvação. Porém, essa nossa iniciativa deve acontecer com a cabeça no lugar, ou seja, Jesus diz que seu Pai trabalha sempre e ele próprio também. Mas conclui no final do evangelho de hoje: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Nos lembra o João, capítulo 5, versículo 30, declarando assim a sua total dependência do Pai. Jesus, enquanto ser humano, declarou no capítulo 5 do Evangelho de São João que ninguém, nada pode sem o Pai. Contudo, um pouco mais... Contudo, um pouco mais para frente, no capítulo 15, ele diz na última ceia para seus apóstolos: sem mim nada podeis fazer. Nos lembra o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. O que significa então esses dois nadas? Significam o primado da graça. Jesus, enquanto homem, tudo fez por meio da graça inesgotável de Deus, a tal ponto que ele se tornou fonte da graça. O Espírito Santo presente em sua vida fez dele o Cristo, e por isso ele estava inteiramente unido a Deus. Em nós, o Paráclito age derramando em nossos corações a graça para nos unirmos cada vez mais a Deus. Entretanto, com Jesus não existe mais ou menos. Ele é o próprio Deus que se fez homem, logo está plenamente unido ao Pai Celeste através do Espírito Santo, de uma forma que não pode ser aperfeiçoada. A união dele é total, de modo que quando a humanidade de Cristo, corpo e alma, age, é Deus mesmo que está agindo. Portanto, Jesus está dizendo no evangelho de hoje que sua humanidade não pode fazer nada por si própria. Ele nos ensina também o primado da graça, que era tão abundante em sua humanidade que esta, unida ao Espírito Santo, pode fazer prodígios e conceder-nos a salvação. Depois, Deus decreta que, a partir de Jesus, toda a graça e toda a salvação só chegará a nós, de alguma forma, através da humanidade de Cristo. É por isso que Jesus diz na última ceia: sem mim nada podeis fazer. Porque ele, tão unido a Deus, agora é um instrumento de salvação. E se quisermos nos unir ao Pai, precisamos, antes de Cristo, o Espírito Santo e a sua graça levam-nos a realizar grandes prodígios, mas apenas se o recebermos através de Jesus. Junto a ele, portanto, continuemos perseverantes, em especial nesta Santa Quaresma, para que possamos receber o Paráclito em nossos corações e verdadeiramente amar o nosso Pai que estás nos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao 25º dia do nosso retiro quaresmal, nesta quarta-feira, 2 de abril. Os méritos da Igreja no mundo social. Hoje, somos convidados a meditar no lugar em que primeiro deveríamos aprender a ser igreja, a família.
Muitas são as dificuldades vividas na vida familiar. Pediremos juntos ao Senhor que nos ensine, auxiliados pela Sagrada Escritura e escritos dos santos, e vencermos estas dificuldades. Continuando o nosso estudo sobre a Igreja Católica, Cristo vivo e presente entre nós. Chegamos ao 25º dia, os méritos da Igreja no mundo social. E chegamos agora a um novo grupo de méritos da Igreja, a sua atividade no terreno social. Entre outros méritos, cumpre-nos citar, em primeiro lugar, o princípio de autoridade. Sem o respeito da autoridade não há vida social possível, e a Igreja Católica sempre defendeu e garantiu o princípio da autoridade, conforme essas palavras de São Paulo. Seja cada um submisso às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram por ele instituídas. Nos lembra a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. E podemos acreditar que Goethe, quando escreve, quando Paulo diz, obedecei aos vossos superiores, porque Deus o ordenou, proclama com isso tamanha cultura que ninguém poderia atingi-la senão seguindo a estrada do cristianismo. A Igreja Católica é proverbialmente a primeira guardiã do respeito da autoridade, mas de um respeito que nos eleva espiritualmente e torna nossa alma maior. Quando nos submetemos à autoridade, nos inclinamos diante dela. Não há religião em que os fiéis cerquem os seus sacerdotes, os seus bispos e o Papa de respeito tão profundo quanto a nossa, pois os fiéis sabem que o poder espiritual e a dignidade de todos eles remontam aos apóstolos. Quando os fiéis respeitam os seus sacerdotes, respeitam neles os sucessores dos apóstolos de Cristo, e quando se ajoelham diante do Papa, ajoelham-se diante do sucessor de São Pedro. A autoridade do Papa só se compreende quando se vê o que sucedeu àqueles que afrontaram o Papa e se separaram dele. Quem come Papa morre, consigna a filosofia da história. Uma das seitas separadas organizou-se e arrastasse em uma vida frouxa. As outras seitas foram tragadas e disseminadas pelo mundo. Mas quem se mantém sobre o rochedo de Pedro afronta os séculos. Quem estiver a par da missão divina da Igreja achará muito natural inclinar-se ante a autoridade da Igreja. A estreiteza e os erros da razão humana só podem nos encher de modéstia e nos preparar para escutar tanto mais facilmente as palavras da autoridade por trás da qual sabemos que se acha o apoio de Deus que a preserva do erro. O acordo da autoridade com a liberdade é para a humanidade um problema que vem constantemente à tona. Mas não o resolvemos rejeitando a primeira. Destruir não seria a solução. Façamos, pois, como a Igreja. Ela ordena e reclama para si mesma a autoridade. Mas ficamos contentes de saber que também ela que manda, obedece e ao mesmo tempo está obedecendo a Deus sempre. Cumpre-nos lembrar aqui outro mérito da Igreja no qual geralmente não se costuma pensar, mas que não é inferior aos precedentes da Igreja, que de um lado é a mais forte personificação do princípio de autoridade, por outro lado é a primeira a defender os direitos do indivíduo ante os exageros do poder do Estado. Por isso, lutou contra a escravidão. Por isso,
proclamou a igualdade e a fraternidade entre os homens de todas as raças. Por isso proclama e exige a liberdade de consciência. A Igreja defende os direitos do indivíduo contra as usurpações eventuais do poder civil. Ouvem-se frequentemente nos lábios dos homens, que estão no poder, as palavras pronunciadas pelo orgulhoso Faraó, quando Moisés, em nome do Senhor, lhe pediu a libertação dos judeus. Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Nos lembra o livro do Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Mas a Igreja responde sempre como Cristo respondeu a Pilatos: vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Nos lembra o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Assim como Santo Ambrósio ousou opor-se a Teodósio, que não fazia penitência, assim como Leão I ousou afrontar Átila, assim também a Igreja tem defendido sempre a ordem moral, a justiça, o direito, a equidade contra toda tirania. Quando na época grande, nossa época, a grande indústria, as grandes empresas rebaixaram a vida de milhões de trabalhadores a um nível desumano, não foi o Papa Leão XIII quem, na sua magnífica encíclica Rerum Novarum, elevou a voz em favor dos oprimidos? E não foi o Papa Pio XI quem, na sua encíclica 40º ano, renovou com insistência a advertência da Igreja? Finalmente lembrarei de passagem que, pelo dogma da comunhão dos santos, o dogma de caráter mais social da Igreja, a Igreja proclama a grandiosa fraternidade entre os homens. Um católico ou um povo católico nunca está só, porque cada indivíduo é membro do corpo místico de Cristo. Quem não vê como esta doutrina abranda magnificamente os contrastes nacionais, racionais, sociais ou políticos? De fato, a história prova que enquanto os reinos cristãos da Europa estiverem unidos pela mesma fé e pela mesma filosofia, não se ouviu ecoar na Europa o dobre fúnebre anunciado, o declínio do Ocidente? Quando lemos até o fim a história da civilização europeia cristã e vemos resultados prodigiosos que o mundo obteve da civilização ocidental, temos o direito de fazer esta pergunta: mas então, quem foi que criou toda essa civilização ocidental? A quem cabe o mérito de haver trazido as tribos bárbaras das trevas da barbárie para o foco de luz do Evangelho? A quem cabe o mérito de haver feito dos povos nômades, que se massacravam uns aos outros, nações organizadas e civilizadas? A quem cabe o mérito? Certamente não ao arianismo, nem ao gnosticismo, nem tampouco ao protestantismo, mas unicamente à Igreja Católica. A religião é o sal que preserva a ciência da corrupção, afirmou o próprio Bacon. Essa afirmação refere-se não só à ciência, mas também às diversas atividades do espírito humano, e particularmente a religião das religiões, o catolicismo. Esses méritos que indiquei na segunda parte dessa instrução não são os primeiros méritos da Igreja de Cristo. O seu primeiro mérito, como disse no início, é pregar a religião de Cristo, preservá-la de qualquer alteração e assim assegurar a salvação eterna das nossas almas. Mas não devemos ser menos gratos à nossa Santa Igreja, pelo fato de, ao lado do desvelo pelos interesses da nossa vida eterna, tornar mais fácil, mais suportável, mais ordenada a vida terrena. Persiste sempre verdadeira esta asserção? Sejam quais forem os progressos da cultura intelectual, das ciências naturais e do espírito humano,
nunca ultrapassarão os elevados cumes da cultura moral do cristianismo, tal como ela brilha nos evangelhos. Meus irmãos, um viajante cansado de corpo e de alma bateu uma noite à porta de um convento italiano e pediu para entrar. Que pedes tu? Interrogou o irmão porteiro. A paz, respondeu o infeliz. O famoso poeta Tasso, atualmente toda a humanidade tornou-se semelhante a Tasso. Procura a paz. Onde a acharemos? Em parte alguma, a não ser na Igreja de Cristo, pois foi a ela que o Senhor fez essa promessa. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não a dou como a dá o mundo. Nos lembra o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27. Não poderia Deus dizer-nos o que disse ao povo eleito pelo profeta Ageu? Semeastes muito e colhestes pouco. Comeis e não vos fartais. Agasalhai-vos, mas não vos aqueceis. Juntastes dinheiro, mas vossa bolsa estava furada. Não fazemos, acaso, conosco a experiência deste trecho do livro de Jó? Durante o dia eles encontraram as trevas, em pleno meio-dia tateiam como na noite. Hoje em dia, cada qual bem vê quem nem as perpétuas conferências dos sábios deste mundo. Nem essa onda de ordenações econômicas e políticas são capazes de assegurar um futuro melhor. É junto à Igreja Católica que nos cumpre aprender a justiça e o amor, o direito e a paz. Junto à Igreja a que já se aplicam há 21 séculos estas palavras da Sagrada Escritura. Passou como Cristo passou pela terra, fazendo bem. Não tenhamos ilusões. Esta terra nunca mais será um paraíso. Haverá sempre lutas, privações, guerras e sofrimentos. Só se encontrará paz eterna no reino eterno de Deus. Mas para podermos suportar essas lutas, para não cairmos no caminho, para que o egoísmo, o ódio, a cobiça, a sede do poder e a sede dos gozos não inundem a terra, para que as raças e os povos possam trabalhar em comum, como irmãos, para fazermos progredir a civilização da humanidade. Para alcançarmos tudo isso, devemos ser filhos mais dóceis, mais obedientes e mais fiéis da nossa santa e bendita Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim rezemos mais uma vez pela Santa Mãe Igreja Una, Santa Católica Apostólica Romana, pelo Santo Padre o Papa Francisco, por todo o clero, bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, ministros, povo santo de Deus, por nossa família, Igreja Doméstica Santuário da Vida e do Amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim, clamamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu digníssimo e castíssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo perigo, de todo mal e tentação, e nos dê uma verdadeira conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, assim nós
concluímos o nosso 25º dia desta Santa Quaresma e vamos terminar como nós começamos, cantando o Salmo 144, Misericórdia e piedade é o Senhor. 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 Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Misericórdia e piedade é o Senhor. O Senhor é amor, fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Misericórdia e piedade é o Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor.